Eu estou fazendo uma série de mensagens em cima de alguns pontos do livro do Miroslav Volf, chamado Exclusão e Abraço. Hoje eu vou terminar essa série, tanto agora pela manhã, quanto na mensagem da noite. E me detendo muito especialmente em dois elementos que nos ajudam a construir essa postura do abraço, do acolhimento, do convívio, da fraternidade, da capacidade que temos de conviver com os diferentes, da capacidade que nos é dada de acolhermos o outro, muito especialmente nós que somos igreja, que somos o corpo de Cristo, e que veio muito especialmente para fazer esse acolhimento, para fazer esse abraço de recepção. Então nós entendemos, e é assim que o Miroslav Volf, que é esse teólogo croata, que viveu períodos de grandes polarizações na década de 90 lá, na antiga Iugoslávia, antes da separação da Iugoslávia, com todas aquelas etnias diferentes e religiões diferentes, o barril de pólvora que era aquilo. E como ele achou importante falar sobre isso naquele contexto, ele volta a reeditar o seu livro agora, nessa década em que estamos, porque de alguma forma ele vê essas polarizações agora renascerem, só que de forma mundial, e ele acha importante voltar a falar sobre o assunto, por isso o livro foi reeditado, lançado pela Mundo Cristão. Inclusive temos alguns exemplares aqui na secretaria, caso você se interesse também em ler esse livro, Exclusão e Abraço. E hoje então, como eu dizia, encerramos essa série destacando dois elementos que nos ajudam na construção do nosso abraço, da nossa capacidade de convívio. O elemento da verdade e o elemento da paz. Então nós vamos tratar da questão da verdade hoje pela manhã e vamos tratar da questão da paz no culto da noite, quando então estaremos encerrando esta série. O que temos dito aqui ao longo dessas reflexões é que o Evangelho nos chama, nos convoca para a iniciativa do abraço e do acolhimento, em vez de partirmos para a exclusão, perseguição, indiferença, distúrbios de convívio, ódio, inimizades e partidarismos. O grande apelo do Evangelho é pela promoção desse convívio possível e no Evangelho tornado provável e concreto para o abraço, para o acolhimento. O primeiro instrumento que nos ajuda a construir isso é a compreensão lúcida e nítida do que é a verdade na mensagem do Evangelho. Por que a gente diz isso? Porque é justamente essa questão da verdade que separa as pessoas. É justamente quando nós nos sentimos o monopólio da verdade, quando nós nos sentimos donos de uma verdade, quando nós nos achamos possuidores de uma verdade absoluta e nos agarramos a essa ideia de monopolização da verdade, que nós nos sentimos motivados, entusiasmados e até justificados a excluir o outro, a perseguir o outro, ou em muitos casos, a matar o outro. Quando eu começo a pensar que a minha verdade justifica perseguir, matar, torturar o outro. Esse é o grande perigo do conceito mal interpretado de verdade. E é por isso que o Evangelho, até esse conceito de verdade, ele nos ajuda a reinterpretar e a entendermos.
Então eu quero chamar você essa manhã para fazermos justamente isso. Entendermos de fato que a palavra, o conceito verdade, significa no Evangelho, para nos policiarmos, para nos fiscalizarmos, para nos avaliarmos, se não estamos nos tornando, em nome da verdade, justamente em carrascos das outras pessoas. Porque foi esse ou essa compreensão deturpada, foi essa compreensão equivocada da verdade que fez com que sistemas totalitários políticos perseguissem o outro por acharem que eles tinham uma verdade que justificava a anulação do outro, e não apenas em sistemas políticos, mas em sistemas religiosos. A grande parte das pessoas que se explodem e explodem os outros não é formada por fanáticos políticos, é formada por fanáticos religiosos. Eu já fiz menção aqui e volto a dizer, o maior sistema medieval de perseguição ao outro porque pensava diferente, de julgamento do outro sem sequer o outro imaginar por que estava sendo julgado, e de morte e execução do outro numa fogueira. Por que numa fogueira? Porque quando a pessoa era queimada, se entendia que estava sendo purificada para a sua alma entrar no céu. O corpo ruim estava sendo purificado, queimado, para que a alma fosse salva. Quem criou esse sistema hediondo de perseguição e morte não foi um partido político. Foi a igreja cristã, na Idade Média, o sistema da Inquisição. Porque a igreja cristã, o sistema eclesiástico cristão na Idade Média, entendia que tinha uma verdade absoluta que lhe dava justificativa para que pudesse matar e perseguir os outros. É claro que esse conceito de uma verdade monopolizadora, que justifica a exclusão do outro, também se estende não só nos sistemas religiosos do cristianismo, como eu já falei, que foi a Inquisição, em outros sistemas religiosos, como o muçulmano, dos fanáticos islâmicos, e por aí vai, dos fanáticos judeus, e por aí vai. Esse fanatismo religioso, esse fundamentalismo religioso, é muito bem explicado pela Karen Armstrong, que é uma teóloga que escreveu um livro chamado Fundamentalismo, e que vai à análise mais profunda desse sistema de verdade absoluta religiosa que vê o outro como inimigo. E fora ela temos a Hannah Arendt, que escreveu Origens do Totalitarismo, que faz a mesma avaliação nos sistemas totalitários, tanto do nazismo, que ela como judia foi sobrevivente, como no sistema totalitário comunista, e como em qualquer outro sistema que vai surgindo em nome de qualquer ideologia que sirva para oprimir e para perseguir o outro. Essas leituras são fundamentais para a gente ampliar um pouco a nossa visão de como é perigoso, em nome de uma verdade absoluta, ou do conceito de monopólio de verdade, de como a ideia errada e equivocada de verdade ajuda a excluir, a perseguir e a eliminar o outro. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção agora. O texto que eu quero usar está em Efésios, capítulo 4, no verso 15. Quando Paulo está falando da igreja como corpo,
um corpo, e essa figura da igreja como corpo, que é uma unidade que possui várias diversidades. Porque o corpo é exatamente isso. Nós temos uma unidade no nosso corpo e cada membro é diverso. Embora esteja ligado ao mesmo corpo, cada membro é diverso, tem uma função diferente, tem um jeito diferente. E a igreja, para o apóstolo Paulo, em Efésios 4, é isso, é esse corpo em que há uma unidade básica em Cristo e uma diversidade. E então, quando chega no capítulo 15, quando Paulo está falando desse convívio, porque a grande pergunta que se faz é isso: como é que uma comunidade em que há diversidade, como é que se pode viver em comunhão? Como é que se pode manter elos de comunhão? E aí é que Paulo vai falar a respeito dessa unidade básica em Cristo. E muito especialmente no versículo 15, ele vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor. Essa expressão é importantíssima aqui nesse contexto. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Há aqui uma fundamentação teológica, da própria teologia de Paulo, que eu gostaria de mencionar para entendermos bem o que Paulo está dizendo aqui. Para Paulo, a igreja é esse corpo diverso. E para Paulo, esse corpo diverso consegue manter a sua unidade por causa de Cristo, que é o cabeça. E é aqui a figura de Cristo que se torna importantíssima para nós compreendermos o que é a verdade e como ela deve ser vivida. É por causa da figura de Cristo que o apóstolo Paulo cria essa expressão aqui no verso 15 e diz: igreja é o lugar não em que nós simplesmente seguimos uma verdade. Porque quando nós simplesmente seguimos uma verdade, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque pode fazer tudo aquilo que eu já mencionei agora em termos de monopolização da verdade. Mas a expressão total de Paulo é: seguimos a verdade em amor. Porque no Evangelho e na figura de Cristo, verdade e amor já não estão mais indissociáveis. Verdade e amor não são duas ideias paralelas, elas são uma ideia conjunta. Verdade não há sem amor, e amor não há sem verdade. Como é que isso acontece? Bom, vamos voltar a um outro conceito de verdade, que também está muito consonante com o que o apóstolo Paulo está aqui, que é o conceito do apóstolo João, tanto no seu evangelho, quanto na sua primeira carta. Porque os dois livros aqui também se complementam. É no Evangelho de João que nós conseguimos entender o que é o conceito de verdade no Evangelho. Muito especialmente quando chegamos no capítulo 8, quando Jesus não está falando a incrédulos, ele está falando aos judeus, aos seus discípulos. Está falando muito especialmente a pessoas que acreditavam que a verdade pode ser reduzida a um sistema. Por exemplo, a um sistema de leis. Ou, mais especialmente, no contexto em que Jesus estava, debatendo com os fariseus, a um sistema de regras religiosas. E é aí que Jesus Cristo fala da verdade. Quando ele começa dizendo a eles: olha, vocês pecam. Quem peca é escravo. Quem peca é escravo. Mas conhece a verdade, e a verdade o liberta. Aí vem a pergunta deles, muito natural naquele momento: espera lá, nós já temos a verdade. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos povo de Deus. Nós temos a lei. Nós temos a Torá. Esse é o argumento que eles colocam para Jesus.
Como é que você vem dizer que nós precisamos ser libertados se nós já temos a verdade, se nós já temos a lei de Deus, se Deus já se revelou a nós, se Deus se revelou a Abraão e nós somos descendentes de Abraão? E é aí que Jesus Cristo diz: eu sou a verdade. Ele tinha dito isso um pouco antes, num contexto em que ele está debatendo com os fariseus sobre ele ser a luz. E diz um pouco depois, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não está dissociada de uma experiência comigo. Eu sou a verdade, eu sou a manifestação de Deus. Eu vim trazer a vocês a palavra de Deus. Então não adianta ser descendente de Abraão, ou não adianta apelar para a lei, porque a verdade não é um sistema de declarações religiosas. A verdade não é um conjunto de declarações doutrinárias, não é a isso que Jesus está se referindo. Jesus está se referindo à experiência com Ele, com o Evangelho do amor de Deus revelado às pessoas. O que é que Jesus estava falando? Olha, vocês estão presos à lei. Vocês acham, por exemplo, que precisam cumprir a lei para chegar a Deus. Não vão conseguir. Por mais que vocês acreditem que a verdade seja esse sistema de coisas que precisa ser cumprida para chegar à lei, para chegar a Deus, como vocês acham que é a lei, não adianta. Vocês vão se descascar no meio da rua tentando cumprir a verdade e não vão conseguir, porque não há ser humano que consiga cumprir a lei completamente para ser perfeito diante de Deus. Então a verdade não pode ser esse sistema regrado de leis ao qual nós nos submetemos para chegar a Deus. Vocês chegam a Deus através de mim. Eu sou a verdade. Sabe qual é a minha verdade? Deus amou vocês e quis salvar vocês. Essa é a minha verdade. Deus pode libertar vocês. Essa é a minha verdade, desse jugo que está sobre vocês, de vocês quererem se auto-justificar diante de Deus, cumprindo um conjunto de regras. É como se Jesus estivesse dizendo: se vocês querem conhecer a verdade, tenham uma experiência comigo, com a minha graça e com o meu amor. Porque é a partir de uma experiência comigo, com a minha graça e com o meu amor, que você vai ver o mundo diferente, a maneira de andar nesse mundo diferente e vai ver o outro diferente. Se você depender apenas de um sistema de verdades políticas, religiosas ou ideológicas, isso não vai acontecer, isso vai afastar você do outro. Porque basta o outro ter uma religião diferente da sua, ou uma ideologia diferente da sua, para que você se aparte dele e o persiga e o mate. Mas quando você tem uma experiência comigo, porque eu sou a verdade do amor revelado por Deus a vocês, essa visão do mundo e do outro, ela muda. O maior exemplo disso está no diálogo de Jesus com Pilatos, ainda nesse Evangelho de João. Você se lembra desse diálogo? Quando Pilatos, debatendo com Jesus, Jesus diz a ele algumas coisas, como por exemplo: olha, o meu reino não é desse mundo, não adianta você querer me julgar a partir dos critérios de poder desse mundo, porque eu sou a contradição a tudo que isso, a todos esses conceitos de poder que você conhece, porque esse conceito de poder do mundo não é o meu. O meu reino não é desse mundo. Mas a outra coisa que acontece nesse diálogo é Pilatos virar para Jesus e perguntar: o que é a verdade? E Jesus não responder. Você percebe que Jesus não dá resposta nenhuma. Ele fica em silêncio. Sabe por que ele fica em silêncio? Porque a pergunta de Pilatos está errada. À luz de tudo que Jesus já havia dito e ensinado,
não só os seus discípulos, mas muito especialmente, até aquele ponto do diálogo com Pilatos, Jesus percebeu que Pilatos não estava entendendo nada. Porque a pergunta que Pilatos faz é: qual é a verdade em termos de leis, sistemas e ideologias? Me diga aqui que a ideologia romana de domínio do mundo está errada. Me diga aqui que a ideologia romana, a ideologia do Império Romano está errada. Era essa pergunta que Pilatos fazia. Ou, podia estar fazendo, qual é o sistema filosófico verdadeiro? Onde é que está a verdade? Na filosofia. Onde é que está a verdade em qualquer outra ciência? Na sociologia, na antropologia, seja o que for. Pilatos estava em busca de um conceito de verdade que se referia a um sistema de pensamento, a um sistema ideológico, a um conjunto de doutrinas, a uma ideia de poder, de domínio sobre o outro. Por isso Jesus não responde, porque a pergunta estava errada. A pergunta não é o que é a verdade, mas a pergunta era quem é a verdade. E o silêncio de Jesus é como se Jesus respondesse a ele: você está olhando para a verdade, que não é o quê, não é um sistema, não é uma ideologia, não é uma regra de filosofias políticas ou ideológicas, nem religiosas, como pensam os judeus, nem culturais, como pensam os gregos, e nem de poder, como vocês romanos, Pilatos, pensam. A verdade sou eu. E o que eu estou anunciando até agora é que a verdade não é um conjunto estabelecido de regras ou de ideologias. A verdade é a experiência comigo e com o meu amor, porque essa experiência comigo e com o meu amor é que muda a sua visão dos outros. Então, Pilatos estava perguntando: posso substituir uma ideologia por outra? Uma ideologia mentirosa por uma ideologia verdadeira? Ou um sistema de doutrina religiosa por um outro sistema de doutrina religiosa? E eu estarei abraçando a verdade? Nada disso. Porque a verdade a qual Jesus estava se referindo não era esse o conceito. Era outro. Por isso, quando a gente usa esse versículo, a verdade libertará vocês, vocês conhecerão a verdade libertará vocês. Se a gente usar no sentido de que vou revelar para você uma ideologia diferente que não é a sua, está completamente fora do conceito no qual a palavra verdade está sendo usada por Jesus ali. É um desconhecimento exegético e hermenêutico do que a palavra de Deus está dizendo ali. O que João está falando sobre verdade é repetido pelo apóstolo Paulo nesse texto. Porque se a verdade for sistemas de pensamento diferentes, nós nunca vamos conseguir entrar num acordo. Se a verdade for um monopólio diferente para cada um, ou cada um se sentir dono de uma verdade ou de um sistema de opiniões e posturas políticas, ideológicas ou filosóficas, a gente nunca vai entrar num acordo. Muito menos se for um sistema religioso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: em Cristo, verdade e amor se confundem. Não há como falar em seguir a verdade sem falar em seguir a verdade em amor. Por quê? Apesar de ideologias e sistemas de pensamento diferentes, é quando nós amamos o outro que nós estamos na verdade. A verdade não está em quem tem o monopólio da verdade, o monopólio do pensamento verdadeiro. A verdade está em quem ama o outro, abraça o outro e acolhe o outro em Cristo, porque foi isso que ele veio fazer. Aí, pessoas que podem até pensar diferentemente, se abraçam como irmãos e convivem como irmãos, desde o núcleo familiar, passando pelo núcleo comunitário da igreja e até os convívios gerais que nós temos.
Mas vamos um ponto mais adiante, apenas para encerrarmos aqui agora e tentar transformar tudo isso em algo prático. Tá bem? É o grande objetivo da palavra de Deus. Eu estava dizendo exatamente isso numa gravação para o Congresso da Ordem dos Pastores. Conhecer a verdade, ou conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras, não é saber só o que está escrito lá, é saber como é que eu transporto aquilo para a minha realidade. Significa que não basta ler a Bíblia. É preciso entender como tirar aquilo de lá e viver aquilo. Sem essa transposição para a prática, para a vida prática, não existe Escritura. Não existe palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo fixo numa página impressa, numa prateleira distante. Ela é aquilo que está sendo transportado daquele princípio para o meu projeto de vida, para o meu convívio com as pessoas. Então, em termos práticos, o que essa palavra de Deus, seguindo a verdade em amor, tem a ver conosco, hoje em dia, e nas nossas relações, e na construção da nossa disposição para o abraço. Uma das melhores maneiras da gente saber o que é uma coisa é mostrar o que ela não é. Então nós vamos seguir esse percurso, para entendermos bem de que maneira prática a gente vive a verdade em amor, ou segue a verdade em amor. Vamos ver bem o que não é verdade aqui, num conceito de convívio, num conceito de comunidade. A primeira coisa que verdade não é aqui é sincericídio, vamos chamar assim. Sabe? É ser tão sincero que passa a fronteira da boa educação. Essa história de, eu digo e falo mesmo porque eu sou sincero, é hipocrisia de uma falta de educação tremenda. Porque verdade não é esse sincericídio que humilha o outro, massacra o outro e pisa no outro. Não existe verdade sem amor. Assim como então não existe verdade sem a educação necessária para tratar o outro. Quer um exemplo muito claro disso? Você é um você hipotético, não é um você real. Vamos dizer, você, hipoteticamente, me convida para almoçar na sua casa. E resolve, não sei por que cargas d'água, fazer fígado ensopado para mim. Não sei por que cargas d'água alguém ofereceria num almoço fígado para uma pessoa. Mas pode ser que ache. E aí você prepara tudo, faz tudo com muito carinho, sem nem desconfiar, sem nem saber que eu detesto fígado. Eu odeio fígado. Eu desprezo o fígado. Fígado, para mim, é a distorção das maravilhas da natureza. Mas você prepara com muita alegria. E olha, hoje o pastor vem aqui almoçar com a gente. Eu vou fazer um fígado como ele nunca comeu na vida. Porque tem esse problema também, né? Quando eu digo para as pessoas, eu não gosto de fígado, tem sempre aquele que fala, mas o senhor não provou o jeito que eu faço. Não é o jeito que faz. Eu não gosto do tal do fígado. Mas vamos supor que então você prepare ali com todo amor. Eu chego na sua casa, há um clima tão gostoso, e a gente ri, a gente conversa. Eu sento na mesa, e a mesa é posta. E aí você serve o fígado. E você me vê comendo o fígado. E você me pergunta o que eu achei do almoço. Se eu fosse desses que acham que a verdade tem que ser dita em todos os momentos, sem nenhuma consideração pelos outros, eu diria, estava horrível, porque eu detesto fígado. Não me importa como você faz fígado, é sempre horrível, é o gosto do fígado que eu não suporto. E por mais que você enfeite esse fígado, vai ser o fígado que eu vou sentir o gosto no final de todas as coisas. Porque esse gosto do fígado, ele sobressalta o gosto de qualquer coisa que você faça para disfarçar o gosto do fígado. Estava horrível, não sei de onde você tirou essa ideia de preparar fígado para uma pessoa que vem almoçar com você. Por que você me odeia tanto? E aí,
Eu posso até estar sendo verdadeiro, mas a minha verdade não estará sendo em amor, em respeito, em consideração, não ao que foi feito, mas à intenção de como foi feito, a alegria de como foi feito. Bem, você já está avisado que eu não gosto de fígado desse jeito, exatamente desse jeito. Verdade não é sincericídio, não é você se matar por causa da verdade, não é matar um convívio por causa da verdade, não é humilhar o outro por causa da verdade, não é passar por cima do outro por causa da verdade. Uma segunda coisa que verdade não é insensibilidade. A verdade em amor, ela é sensível. Então ela sabe o momento certo de se falar algo, porque ela tem a verdade em amor. Veja, a verdade sozinha, ela é insensível. A verdade sozinha, ela se acha no direito de esbravejar em qualquer momento e em qualquer situação. Mas a verdade em amor, ela tem um sexto sentido. Ela sabe o momento adequado de se pronunciar, a maneira adequada de se pronunciar. Ela sabe que talvez aquela pessoa não possa saber agora que uma pessoa que ela ama tanto acabou de morrer. Então eu não tenho direito de chegar e dizer, olha, fulano morreu e ponto final. Não, às vezes eu preciso preparar a pessoa para isso. E preciso contar uma verdade através de meias verdades. Olha, fulano piorou. Olha, a situação de fulano agora é bem ruim. E usando as meias verdades para se chegar à verdade, por uma questão de sensibilidade, por uma questão de sentir o ambiente, por uma questão de adequação e de sabedoria. Porque a verdade, ela é sensível. Por que, afinal, um médico, com o resultado de uma pessoa, do resultado do exame de uma pessoa, e ele voltar para ela e dizer, olha, isso aqui é a doença tal, não tem como tratar, acabou para você. Esse tipo de insensibilidade, embora chamemos de verdade, é desamor, é coração insensível, é falta de capacidade de visão de compreender o tempo certo, o momento adequado, o kairos. Lembra daquela palavra que eu já citei tanto aqui? Não é o cronos, tempo, mas é o kairos, a qualidade do tempo. O tempo adequado para se dizer alguma coisa. A verdade em amor, ela é sensível. A verdade sozinha, ela é insensível. Mas a verdade em amor, ela é sensível. E o terceiro exemplo prático que eu quero dar, mostrando que a verdade em amor não é, a verdade em amor, ela não é inflexível. Ela não é obstinada. A verdade em amor, ela sabe recuar 2 passos para avançar 1. A verdade em amor, ela tem a humildade do amor, o cuidado do amor. Pessoas radicais não são verdadeiras, elas são insensíveis e elas são inflexíveis. O fanatismo não é a defesa de uma verdade, o fanatismo é a defesa de uma inflexibilidade, de um radicalismo, de uma desumanidade. A verdade, ela nunca é inflexível, nesse sentido de que
é isso, pronto. E em quem eu precise pisar para mostrar isso, eu piso. Não. A verdade, ela tem uma visão de momento certo, de adequação, de recuo, muitas vezes. Às vezes, de silêncio. Como Jesus Cristo fez com Pilatos. Silêncio, às vezes, diz muito mais sobre a verdade do que a manifestação exacerbada, enraivecida, radicalizada, embrutecida. A verdade em amor, ela coloca o amor ao outro sempre ao lado e nela. O abraço é construído através desse elemento da verdade, mas do elemento da verdade em amor. Antes do Evangelho, como havia lei, quando havia apenas Moisés, quando havia apenas a lei da letra, a verdade era só a verdade. Mas no Evangelho, na revelação de Cristo, ela não é mais só a verdade. Ela é a verdade em amor, porque ela é Cristo. Cristo veio nos mostrar que a verdade não é um elemento, um conjunto de afirmações, um conjunto doutrinário. A verdade é Ele. E a nossa experiência nele é que nos torna verdadeiramente mais amorosos. E é esse o grande desafio do Evangelho para mim e para vocês. Nós vamos louvar ao Senhor agora e, enquanto louvamos, vá refletindo sobre essas coisas, não é? Vá mastigando essas coisas aí aos poucos, para que a gente vá clareando as nossas ideias sobre esse grande desafio do abraço e de vivermos a verdade em amor. Daqui a pouquinho a gente retorna para encerrarmos o culto dessa manhã.